dia, boa tarde, boa noite, Gabriela Nascimento e Tainá. Esse é o programa Papo de Músico, Etnomusicologia e Educação em Debate. Bom dia, bom dia! Bom dia quente aqui da Bahia, Salvador, tá uma delícia. Olha só, hoje a gente está recebendo, bom dia, Tainá, querida. A gente está recebendo a Tainá, que é a nossa entrevistada de hoje. A Tainá, a gente teve o prazer de conhecê-la na URGS, né, Tainá? Numa seleção de doutorado, eu acho, né? Isso. Foi, né? E aí, desde então, a gente trocou as redes sociais, aí a gente se acompanha virtualmente. Depois a gente se encontrou em congressos, né, Tainá? Acho que São Paulo, talvez. Não, São Paulo, Campinas, né? Foi São Paulo, Campinas. Então, a gente está bem feliz de trazer a Tainá hoje e para ela contar um pouquinho da trajetória dela, né, como educadora musical e como se deu esses caminhos dentro da etnomusicologia, né, Paulinho? Isso, e na educação em geral. A gente está pensando, né? Estava falando sobre isso antes aqui, que esse programa não é só para etnomusicólogos ou acadêmicos da área da música ou da educação, mas é para pessoas também fora do meio acadêmico que se interessam por estudar música, saber o que acontece no meio acadêmico e no ensino de música em geral, né? É bem amplo, tá? Então é um papo de músico mesmo. Então eu quero convidar a Tainá para falar um pouquinho como foi esse interesse na música e estudar música no Pará, como funciona isso nessa parte do país, nesse estado, né? Que a Tainá está falando do Pará, a Gabriela está em Salvador e eu estou no Rio Grande do Sul. Aqui está frio. Então cada um numa parte do país diferente, isso é muito legal. Bom, primeiramente eu queria agradecer o carinho, né, em me convidar para conversar com vocês nesse papo de música hoje. Realmente uma honra participar com vocês dessa atitude tão bacana, assim, de difusão da ciência, difusão da música, né, dentro da academia, outras facetas da música que, infelizmente, muitas pessoas não conhecem. E a minha trajetória começou na música aos 10 anos de idade, né? Então, aqui no Pará, a gente tem um conservatório centenário, o terceiro conservatório mais antigo do Brasil, que é o Conservatório Carlos Gomes. E quando eu era criança, minha mãe sempre teve vontade que eu estudasse música, né? Então, eu fiz uma seleção quando eu tinha uns 9 anos e não passei. No ano seguinte, ela tentou de novo, aí eu entrei na musicalização, fiz um ano de musicalização, e ao final desse primeiro ano eu comecei a estudar clarinete no conservatório. E lá eu fiquei durante 8 anos, né? Eu não formei porque eu desisti do curso, no meio do percurso, na verdade no final do percurso, e comecei a estudar canto lírico na Escola de Música, da UFPA, que é outra instituição que também tem uma representatividade muito importante para a formação de músicos aqui no Pará. E, posteriormente a isso, né, na verdade, concomitante a esse período, eu ingressei na graduação, licenciatura em música, pelo fato de já fazer, né, há uns bons anos, eu tive interesse de fazer uma graduação em música para continuar os estudos. Então, assim, o interesse foi meio que uma atitude da minha mãe, né, mas que acabou sendo hoje em dia a minha profissão, é a área onde atuo. Então, foi esse interesse. Legal. E eu quero aproveitar e chamar a Gabi também para falar junto sobre quais as principais dificuldades e facilidades nesse meio do caminho, né? Porque se a pessoa que está... Estou pensando na pessoa, na persona que está nos assistindo e nos ouvindo, né? Quais as principais dificuldades que se encontram ao estudar música? Porque cada um tem as suas, né? Então, os enfrentamentos, as lutas, digamos assim. O que foi difícil? Eu pergunto para a Tainá e depois quero ouvir a Gabi nesse caminho aí de vocês. Qual a maior dificuldade para estudar música que vocês encontraram nos ambientes de vocês? Olha, nesse primeiro momento, né, de estudante de música, de nível básico, depois técnico, no início eu sentia dificuldade porque eu não tinha uma imersão dentro da música, porque na minha família eu era a primeira pessoa a estudar música. Então eu não conhecia, né, os instrumentos musicais, eu não conhecia esse universo.
Então, até para escolher o meu instrumento no início, eu fui escolher por um recital que eu tinha visto no Festival Internacional de Música que acontecia aqui no Pará. Então, eu escolhi o clarinete pensando que fosse oboé. É até engraçado. E depois, né, as dificuldades, eu acho que talvez algo que seja bem comum a alguns estudantes de música, que é a aquisição desse material de estudo, né? Então, eu não tinha o meu instrumento, eu tive que comprar um instrumento, que não era um instrumento que tinha ele não era um instrumento tão bom assim para um estudante, né? Era um instrumento inferior ainda, mas ele me ajudou muito durante todo o percurso, né? E uma grande dificuldade pessoal que eu tive ao longo da minha trajetória no conservatório foi entender e conseguir colocar na prática a teoria que eu estudava, que eu sempre tive muita dificuldade na prática do instrumento, né? Então, eu tinha essa dificuldade de conseguir entender a lógica do porquê que eu tinha que aprender aquilo, sendo que poucas coisas eu utilizava na hora da prática instrumental. Então, isso realmente foi um embate que foi sendo dissolvido ao longo do meu processo de formação, mas mesmo assim foi algo que sempre me gerou certa dificuldade, né? E também uma coisa que eu sentia um pouco de dificuldade de aproximação era gostar do repertório de clarinete que eu estudava, né? Então, isso também foi um pouco desmotivador, porque o repertório que a gente estudava, né, na minha época, no conservatório, era um repertório muito erudito, que é, não dialogava com músicas que faziam parte do meu repertório, né, que não eram músicas que eu conhecia. Então, era uma dificuldade mesmo de manter uma afetividade com essas músicas que eu tocava. A minha dificuldade daí já vai em outra vertente, né? Eu sou bióloga, então eu não tenho a formação acadêmica na área da música, não a licenciatura, né? Como o pessoal tem, né? Que faz música, né? Então, a minha dificuldade era mais, eu sou cantora, foi mais na questão dos preconceitos mesmo, né? De o pessoal aceitar a minha musicalidade e eu consegui fazer isso de uma maneira sadia, que foi bem difícil, e eu hoje, agora, já no doutorado, acho que hoje é o momento mais, assim, mais tranquilo, assim, que eu me percebo trabalhando com música, né? Hoje acho que por conta de todos esses atravessamentos sociais, né? Então, essa foi a maior dificuldade, enquanto uma mulher negra conseguir ser aceita pelas suas habilidades musicais, num geral, né? Num contexto geral. Aí eu coloco todos os contextos. Acho que essa foi a maior dificuldade e consigo me firmar hoje, mas já na pós-graduação, né? E com 44 anos, tu vê como são diferentes as realidades, né? Cada um tem a sua e encontra dificuldade conforme, eu acho, o contexto que está inserido, né? Conforme a sua história. E como se encontra, Tainá, esse link de você pegar e estudar clarinete, um repertório, digamos assim, erudito, né? Que é um nome que para mim ainda é usado, às vezes até eu uso, mas é um nome super preconceituoso com outras práticas, né? Porque se você olhar no dicionário, erudito quer dizer que detém um certo tipo de conhecimento, né? Como se o popular não tivesse. Às vezes a gente usa, eu mesmo uso esse nome e já me corrijo, que eu e é um nome, digamos, errôneo, né? Então, como que tu conseguiu fazer essa ligação entre as práticas que aconteciam no Pará, aí no teu lugar de vida, de trajetória, de estudo, e como que, enfim, você conseguiu fazer esse link? Como que isso aconteceu? Bom, essa questão é bem interessante, porque quando eu entrei na graduação, isso era em 2010, eu tinha 17 anos e eu tinha um repertório de formação, eu tinha uma ideia do que era música totalmente vinculada à ideia de como eu aprendi música desde os 10 anos de idade, né? Então, comecei ali pelos 9 anos, entendendo o que era música dentro de um único contexto, apesar de me relacionar com música, né, todo o tempo.
mas na minha cabeça, racionalmente, era uma outra coisa, que cabia dentro de notas e pautas, né? É, é, e quando eu entrei na graduação, nos primeiros semestres, da forma que o curso era estruturado no currículo antigo, a gente, de certa forma, tinha um prolongamento desse ensino técnico, né? Porque as graduações aqui no Pará, elas vieram dessa estrutura conservatorial. Acho que isso é uma marca que é presente em todo o Brasil. A gente pode ver aí em trabalhos, né? Tem muitos pesquisadores, como Marcos Medeiros, a professora Lia Braga. Então, essa característica das disciplinas ainda é muito, muito marcante, né, nesse formato do conservatório, mas logo no início era meio que um prolongamento, porque a gente só via as disciplinas como percepção, como prática em conjunto, então pouco a gente tinha esse diálogo com a parte da didática, já vamos dizer assim, do que seria ser professor de música, né? E também a questão da gente não ver as outras disciplinas que fazem diálogos com outras áreas do conhecimento, como filosofia da música, estética, antropologia, música, cultura e sociedade. Então, a gente foi ver isso um pouquinho mais adiante. E, nesse início, eu tive dificuldade de assimilar o que era o curso. Mas, em 2012, não foi na universidade. Eu me inscrevi para fazer parte de um grupo que é um grupo de movimento musical chamado Real do Pavulagem, aqui no Pará, que já tinha sua certa trajetória aqui. E eu me inscrevi para fazer perna de pau, uma oficina de perna de pau, né, da arte circense. E ali eu comecei a participar desse movimento como perna de pau, né, fazendo parte desse movimento do circo. Mas nesse grupo de música, de músicos, né, se tocavam muitas músicas do Pará, do Pará, do Maranhão, né, músicas que a gente coloca também entre aspas, né, regionais, vamos dizer assim. E eu pude, a partir dessa imersão nessa cultura, eu falo, né, conhecer de fato o que era a música, né, que não cabia ali dentro de uma única instituição que eu tinha aprendido ao longo da minha vida, mas que estava em muitos outros espaços, muitos outros contextos, e que ela acontecia de forma muito particular em cada um desses contextos. Então, a partir dessa minha imersão no Instituto Arraial do Pavulagem, eu fui conhecer e me aproximar do boi-bumbá, do carimbó, das quadrilhas, da Folias de Santos de São Benedito, do Cachoeira do Arari, que é fica no Marajó, né, uma ilha aqui do Pará. Então, a partir dessa e muitos outros estilos musicais, né, gêneros musicais que fazem parte do nosso estado, mas que em até 18 anos eu não tinha conhecimento, né? Assim, de ter uma relação mais próxima, de saber que aquilo era nosso, né? Então, foi meio que nesse período que eu tive esse diálogo e que eu tive essa aproximação com essas músicas, com essas práticas musicais, né, daqui da região, né? E comecei a despertar também por conhecer outras práticas. Então, isso foi meados da graduação mesmo. Eu fico pensando assim, como comigo foi um pouco o movimento inverso, né? Eu entrei para a graduação totalmente oriundo da música popular. Eu tive que aprender, porque eu não tinha curso de música popular ainda, então eu entrei para composição. Tive que aprender Johann Sebastian Bach e Villa-Lobos para tocar na prova específica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu não sabia, nem sabia quem é Bach. Quem é Bach? Eu não sabia que Bach era um alemão, viveu no período barroco. Era uma realidade muito distante, eu não sabia nem quem era Villa-Lobos, na verdade. Então, minha formação foi tocando em bares, tocando na noite, foi tocando em bandas, não bandas marciais de colégio, mas bandas de garagem, digamos assim. Na época eu tocava reggae nos anos 2000 e depois fui aí conhecer o meio acadêmico e fiquei por lá porque eu via, por uma questão de sobrevivência, que aquilo poderia me dar um futuro e deu, né? Que de outro jeito era muito difícil pagar as contas e pagar os boletos, pagá-los tocando na noite. Eu não consegui, tem gente que consegue, né? Mas eu não tive esse sucesso como músico profissional de tocar na noite. Tem gente que consegue sim. Na pandemia eu não sei como isso está acontecendo,